Bom dia, que Deus nos abençoe. Estamos tão felizes com as bênçãos de Deus, com os livramentos de todos os dias. Que Ele nos ajude a aprender cada dia um pouco mais da sua vontade, da sua palavra. Jesus, em São Mateus capítulo 11, ele faz um convite a todos. A todos. Ele não está endereçando o convite a algum privilegiado, a nenhum que se acha melhor do que os outros. No verso 28, ele diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você se sente cansado? Sobrecarregado com tantas coisas? Ouça o convite do Mestre. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim. Não sou iracundo, não sou exaltado. Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Devemos aprender a humildade, a sermos humildes como Jesus, sermos simples como Jesus, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não podemos ignorar o aprendizado, não podemos ignorar o conhecimento. Preciosos irmãos e irmãs, Jesus nos convida para aprendermos. Às vezes nós nos contentamos com o que um pastor diz ou outro diz, e o ensinamento de um não acerta com o outro. Por que então não aprendermos de Jesus? Por que então não lermos a Bíblia? Mas a pessoa diz alguma coisa, aí nós aceitamos aquilo como se aquilo fosse a verdade, sem pesquisar, sem examinar. Jesus, ele próprio, sendo a palavra encarnada, ele aconselhou para examinar as Escrituras. As pessoas não examinavam as Escrituras, mesmo ele falando para examinar. Ele chegou ao ponto de dizer: se vós não credes no quem eu sou, vocês morrerão em vossos pecados. Examinai, vão lá. Não ignore o conhecimento, não ignore o aprendizado. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração. Nós devemos ser diligentes no aprendizado da palavra. Não podemos deixar que as pessoas aprendam por nós. Seria muito fácil, o aluno passar, ter boas notas, se ele deixasse só o professor estudar por ele. Mas o professor não vai fazer suas provas. Jesus já carregou a sua cruz. Ele a suportou. Jesus deu o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Lá em João 13, no capítulo do lava-pés, ele estava ensinando os discípulos. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Mas vamos pegar aqui um versículo aqui, Isaías capítulo 1, verso 17. Lavai-vos e purificai-vos,
Verso 16 primeiro, né? Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Agora Jesus, ele estava ensinando aos discípulos a humildade. Agora as pessoas dizem que não é necessidade, não tem necessidade de ter ceia. Já tem até gente que diz que não precisa mais de ceia. Você vai ficar com os ensinos de Jesus ou com o ensino de um comedor de feijão mortal aí que qualquer hora dessa bate os pés juntos aí e está morto? E vai para a sepultura e não vai ressuscitar não. Porque ele vai ressuscitar na segunda, para julgamento, porque ele está contra os ensinos de Jesus. Você observe bem aí o lava-pés. João 13. Quando Jesus terminou de cear, ele então pegou uma bacia, pôs água, cingiu-se e foi lavar os pés dos discípulos. Então, quando ele aproximou-se de Simão Pedro lhe disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Então Jesus respondeu: o que eu faço, Pedro, tu não sabes agora, mas o compreenderás depois. Depois você vai entender. Agora você faça sem entender. Quando ele diz: quem não comer do meu pão, do meu corpo e beber do meu sangue, não tem parte comigo. Eles não entenderam nada também. Mas Pedro falou: mas não estou entendendo nada, Senhor. Mas para onde? Para quem eu vou? Para quem nós iremos? Novamente, Pedro contesta. Disse Pedro: Senhor, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Bom, se for para não ter parte com o Senhor, Jesus, então por favor, lava também meus pés, minhas mãos, minha cabeça, mas eu não quero ficar sem o Senhor. Aí então agora ele aceitou. Agora, quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, ele estava dando uma aula ali para eles. Uma aula prática, meus irmãos. Um ensinamento prático. Além de falar, ele fez. Porque Jesus, ele não apenas ensinou. Jesus também praticou tudo que ele ensinou. Olha a diferença que nós devemos observar. É que Jesus não apenas ensinava. Os fariseus ensinavam, mas eles não praticavam. Eles faziam, mas não praticavam aquilo. Mas Jesus, além de ensinar, praticou. Então eu vou ensinar para vocês uma lição, para vocês continuarem praticando. Agora vem gente e diz que não precisa de lavar pés. Então eles não acreditam em Jesus. Se eles dizem que não precisa de lavar pés, é porque eles não acreditam em Jesus. Porque vamos seguir aqui? Olha o ensinamento de Jesus. Entendeis o que eu vos fiz? Você está no verso 12. Ninguém estava entendendo nada, gente. Então eu vou explicar. Vós me chamais de mestre, Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Vós deveis, é dever, gente. Não é opcional, não. É dever. Por que que é? Eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Para que façais o que eu fiz. Jesus fez e mandou eles continuarem fazendo. Aí vem um sabichão agora, diz que não tem ceia, vem outro sabichão, diz que não tem lava-pés. Que é isso? Então Jesus, ele termina, vamos continuar o verso 16.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Agora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Você sabe porque você aprendeu, alguém te ensinou. Você sabe o beabá, você sabe quanto é isso, quanto é aquilo, você sabe fazer uma equação, você sabe fazer uma raiz quadrada. E para os mais simples, você sabe multiplicar 2 vezes 2. Você sabe fazer um problema simples que alguém te ensinou, houve um professor. Mas se você ignorar as lições do professor, você vai se tornar um adulto indouto. Não vai saber ler, não vai saber escrever, não vai saber matemática, não vai saber nada. Então, tantos crentes aí, tudo que o pastor fala, ele não confere na Bíblia se é verdade. E vai entrando. Quando ele ouve uma verdade, ele escandaliza. Não pode, meu pastor falou isso. Vê se está correto com a palavra. Então vejam, meus irmãos, faz parte da nossa vida como cristãos aprender. E aprender de Jesus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu ensino de palavras e pratico as ações. É um grande segredo. E às vezes as palavras do pai, da mãe, elas são boas, mas as ações e as crianças observam exatamente as ações, muito mais do que as palavras. Por isso Jesus deu o exemplo. Ele ensinou, ele fez. Jesus praticou tudo aquilo. E às vezes nós queremos apenas que os outros pratiquem, mas não fazemos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, primeiro verso. Olha que Lucas escreveu. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Oh, mas que coisa! Ser escolhido por Deus para ser ensinado por Deus. Ensinado pelo melhor professor, Jesus. Que coisa maravilhosa! Vocês não conseguem captar isso? Mas o próprio Jesus também aprendeu. Mas o professor está lá na faculdade. Ele aprendeu no primário. Houve a sua primeira professora, ou primeiro professor. Sei que tem muitos que se lembram do seu primeiro professor. Mas se ele tivesse ficado só naquele primeiro professor, ele teria ficado primeira série toda a vida. Vai para o 2º ano, para o 3º, para o 4º, né? Porque agora fala tudo é ano, né? Quando a gente estudou, tinha primeira série, 2ª, 3ª, 4ª, admissão para entrar no ginásio. Aí era primeira série, 2ª série, 3ª série, 4ª série, aí vinha o outro curso, né? Mas Jesus também aprendeu. Ele aprendeu de quem? Ele aprendeu do Pai. Tudo que ele aprendeu, ele nos ensinou. Isso agora é muito mais maravilhoso. Ele não estava falando nada de si mesmo. Ele dizia, tudo que eu faço de acordo com o que o Pai me manda, me ensina. Vejam bem, Hebreus capítulo 5. Vamos ver. A partir do verso 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse. Olha bem aí, ministro, vocês que acham que são superiores porque são pastores, podem fazer dos membros seus escravos.
das suas ovelhas escravas? O povo pode te exaltar, te glorificar. Mas vejam bem, quem que glorificou, quem que exaltou a Cristo, quem que o glorificou? Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, sendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Aonde ele aprendeu a obediência? Na prática, no sofrimento, no abandono, na rejeição, na estupidez dos homens. Oh, meus amados irmãos, aprendeu a obediência. Ele aprendeu a obediência, e essa obediência o levou à cruz. Olha, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a todos, pais, mães, filhos, patrões, empregados. Cresçamos, vamos continuar crescendo, vamos buscar o entendimento, vamos buscar o aprendizado. Que Deus nos conceda esta graça, através desta Bíblia Sagrada, a sermos melhores pais, melhores filhos, melhores filhas, melhores mães, melhores irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.